Olá, alunos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Eu sou o professor Gilvano e hoje nós vamos falar sobre práticas corporais de aventura. Antes de iniciar essa aula, não esqueçam de pegar o seu caderno, pegue sua caneta para anotar aí as coisas mais importantes para essa aula. Também tem um recado, não esqueçam de acessar o Classroom e confirmar a sua presença lá no link, tá, de presença. Se você está assistindo essa aula pela TV, todas as tarefas você deve levar na sua escola ou realizá-la também pelo Classroom. Tá? Então vamos começar essa aula falando sobre práticas corporais de aventura, também conhecido como esportes radicais, porém é um termo ainda sendo atualizado. Uma das principais características das práticas corporais de aventura é o contato com a natureza. Então, sempre quando a gente estiver falando de práticas corporais de aventura, os esportes radicais, sempre vamos lembrar do contato com a natureza. É um dos principais itens que fundamenta o que é um esporte de aventura, uma atividade de aventura, uma prática corporal de aventura. Em relação ao conceito, são vários os conceitos que a gente vai achar na literatura, são várias as ideias que nós vamos achar quando se fala sobre essas atividades de aventura. Mas nós vamos falar sempre o termo prática corporal de aventura para representar todas essas atividades, todas essas práticas que têm algumas características. E essas características nós vamos falar dela agora no início dessa aula. Então, atividade física que realizam em contato direto com a natureza. Então, a gente consegue perceber aqui na imagem, são pessoas realizando uma atividade física, ou seja, uma caminhada, né, um trekking, em contato com a natureza. Essa foto aqui, inclusive, é na nossa serra, na Serra do Mar, aqui no Paraná. Mais uma característica dessas práticas de aventura é que elas podem apresentar um formato organizado ou não. O que seria o formato organizado? O formato organizado são aquelas competições que acontecem de maneiras oficiais, ou seja, uma disputa, um campeonato organizado por uma confederação, por uma federação, e existe sempre uma competição, existem regras que devem ser seguidas. Uma atividade que não é de maneira organizada, ela simplesmente não está ligada a uma federação, a uma confederação. Não necessariamente essa atividade ela é de cunho esportivo, de cunho competitivo. Então, as práticas de aventura elas podem ser tanto organizadas quanto não organizadas. Então, a gente tem aqui no slide um exemplo, né? Pegamos aqui a modalidade do surf. O surf ele pode ter uma organização ou não. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem uma foto, né, aqui do surfista, né, do Felipe Toledo, que ele foi campeão do Campeonato Mundial de Surf no ano passado. Essa foto aqui foi no Rio de Janeiro, logo quando ele tinha vencido o campeonato. Então a gente percebe que existe aqui todo um caráter, um cunho competitivo, em que existem regras, existe uma organização por trás dessas competições. Inclusive aqui nós temos na imagem, podemos ver vários torcedores comemorando a vitória desse surfista. Tá? Até a prancha do surfista a gente consegue ver que tem ali vários patrocinadores. Então existe esse caráter de oficialização, esse caráter profissionalizante dessa modalidade de aventura desse esporte. Porém, nós também podemos observar que essa mesma modalidade ela pode ser realizada sem nenhuma finalidade competitiva. Então é a imagem aqui do lado direito, o surfista simplesmente surfando a onda pelo simples fato de estar naquela prática naquele momento. Então, sem essa finalidade competitiva, sem estar preocupado se ele precisa seguir determinadas regras, determinadas normas, se tem alguém que está visualizando, vendo o que ele está fazendo e dando uma nota para aquela manobra, para a maneira com que ele desliza pela onda. E poderíamos dar aqui
N exemplos de várias outras modalidades que podem ser competitivas ou não, mas ainda assim é a mesma modalidade, é o mesmo esporte que tem como uma das principais características falada no slide anteriormente o contato com a natureza. Esses esportes, ou essas práticas, né, melhor dizendo, de aventura, eles têm alguns objetivos, que podem ser melhoramento na condição física, seria, né, o nosso corpo, ou psíquica, né, que seria a mente, mas uma coisa está ligada à outra, não tem como a gente se dissociar uma da outra. Então, são as duas coisas ao mesmo tempo. Ela tem também como objetivo o desenvolvimento de interações sociais, pois muitas dessas práticas elas ocorrem em grupos. Também pode ser utilizado como recreação ou lazer. Então, muitas dessas práticas elas acontecem principalmente no tempo livre. E obtenção de resultados. E aqui a gente tem uma imagem, né, do escalador, do Alex Honnold, que ele ganhou, inclusive, um dos documentários ganhou o Oscar, de uma escalada livre que ele realizou. E aqui nessa imagem a gente consegue entender melhor esses objetivos. Então, esses objetivos, a gente consegue ter todos eles aqui representados nessa imagem. Então, tanto a ideia de recreação, do lazer, a obtenção de um determinado resultado, as relações sociais e também o desenvolvimento das condições físicas e psíquicas, elas podem ser desenvolvidas numa determinada modalidade, principalmente quando a gente fala dessas modalidades que têm o contato com a natureza. Vamos para a nossa primeira atividade. Então, a primeira atividade aqui é uma pergunta, é um quiz. A pergunta é a seguinte: com relação às práticas corporais de aventura, qual dessas alternativas abaixo não é verdadeira? Então, frise aí, não é verdadeira. Alternativa A, se realizam em contato direto com a natureza. Alternativa B, apresentam um formato organizado ou não. Alternativa C, muito utilizado como recreação e lazer. E a alternativa D, sempre possui uma federação na sua organização. Tá? Então, responda, a gente já volta aí dando a resposta correta dessa pergunta.
Muito bem, então a resposta correta é a alternativa D. Sempre possui uma federação na sua organização? Não, nem sempre possui. Então, muitas das atividades não possuem uma federação, né? Pode existir, mas muitas dessas práticas elas não são esportivas de maneira oficial, de maneira federada. Então, essa alternativa aqui ela é incorreta. Como eu perguntei qual é a incorreta, né? É a alternativa D. Se você colocou D, então você acertou. Dando sequência, mais uma das características dessas práticas é a seguinte: elas sempre contribuem para a sustentabilidade, seja no desenvolvimento local, em tipos de dimensões diferentes, sejam elas ambiental, econômica e sociocultural. Aqui eu tenho um exemplo que é uma cidadezinha em Minas Gerais, chamada cidade de Passa Quatro. E é uma cidade que se inicia uma das travessias de montanhas mais conhecidas do Brasil, que é a travessia de montanhas da Serra Fina, que é essa imagem aqui. E muitos montanhistas vão até essa cidade para realizar essa prática esportiva. Então, a cidade ela acaba sendo uma cidade hospedeira, ela acaba sendo uma cidade onde muitas pessoas se hospedam naquela cidade para iniciar esse percurso. Muitas das pessoas dessa cidade trabalham como guias de montanha, então o esporte, nesse caso o montanhismo, ele acaba sendo algo que contribui para a sustentabilidade do desenvolvimento, nesse caso o desenvolvimento ambiental, né? O desenvolvimento econômico e o desenvolvimento sociocultural dessa determinada região em específica que a gente trouxe no nosso exemplo. Tá? Essas práticas elas têm baixo estereótipo de movimento. Então, um exemplo aqui, eu trouxe o arvorismo, né, e a tirolesa. O que seria um estereótipo de movimento? Então, vou pegar como exemplo outras modalidades. O atletismo. O atletismo tem certos estereótipos. Existe uma maneira correta do atleta se movimentar, do atleta correr, e esse movimento aperfeiçoado, seja no atletismo, seja no futebol, seja no vôlei ou qualquer outra modalidade esportiva, quanto mais refinado, quanto mais aperfeiçoado é esse movimento, melhor o atleta se desenvolve naquela prática. Já nas práticas de aventura, muitas vezes esse estereótipo é deixado de lado. Não existe um estereótipo, então esse estereótipo é baixo. Então, no nosso exemplo aqui do arvorismo, não existe um estereótipo, não existe uma maneira correta em que ele vai ter que fazer esse percurso de arvorismo ou de descer de tirolesa. Então, é simplesmente um movimento natural, espontâneo para aquela prática e não necessariamente um estereótipo, um movimento pré-definido, aperfeiçoado para que aquela modalidade seja realizada. Porém, algumas práticas também exigem uso de técnicas de execução. Então, nosso exemplo aqui é o parkour. Mesmo tendo toda a liberdade de movimento, algumas práticas como o parkour ele exige algumas técnicas, justamente pensando na segurança desse praticante, porque se ele fizer de qualquer maneira, se ele fizer de qualquer jeito, ele pode se machucar, ter uma lesão. Então, as técnicas, elas existem, mas muitas vezes ela não é o ponto principal, né, para que o praticante possa realizar. Então, ele pode praticar, ele pode realizar, mesmo sem ter o conhecimento da técnica, e essa técnica ela sendo desenvolvida com o passar do tempo. Também é necessária a utilização de novas tecnologias. Ali na imagem a gente tem o slackline. Então, o slackline ele exige de uma tecnologia que é o próprio equipamento. Então, é o equipamento chamado slackline que proporciona a realização dessa modalidade, desse esporte. E poderíamos trazer vários exemplos, como por exemplo o skate. O skate é uma tecnologia e que a partir dessa tecnologia a gente pode executar certos movimentos chamado também do esporte, que é a prática do skate. Atividade 2. Então nessa atividade eu vou pedir para vocês anotarem algumas coisas aqui que são bem importantes. Tá? Você vai anotar o seguinte: quais modalidades de aventura você conhece que utiliza de novas tecnologias e quais são elas. Então, você vai lembrar de algumas das modalidades que você já ouviu falar. Então, eu já dei aqui o exemplo do slackline, dei o exemplo do skate, mas tem várias outras modalidades que são de aventura e que necessitam de alguma tecnologia, de algum recurso, né, tecnológico para a execução dessa prática, que sem esse equipamento, essa prática ela fica, de certo modo, inviável. Então, você vai lembrar e vai anotar aí no seu caderno, tá? Então, vai ter um tempo para você fazer essa atividade, a gente já volta e dando sequência ao nosso conteúdo, tudo bem?
Muito bem, voltamos. Espero que tenham conseguido anotar aí. A gente não vai dar a resposta, porque não existe uma resposta correta, porque são várias modalidades, só que mais para frente eu vou passar várias modalidades, exemplos de modalidades que são atividades de aventura, e você aí vai conferir quais dessas utilizam de algum recurso tecnológico. Tudo bem? Então, vamos lá, dando sequência. Uma das características bem importantes nas práticas corporais de aventura é a utilização do próprio relevo, da própria vegetação. Então, a gente pode praticar essas modalidades em diferentes espaços, em diversos espaços, utilizando, então, do solo, do relevo e principalmente dos acidentes naturais. Aí, algum exemplo aqui, ó, o montanhismo, né, a prática do montanhismo, utiliza do relevo da montanha. Assim como o mountain bike utilizam do próprio declive da montanha, de vários outros espaços, da vegetação, do solo, dos rios, para que essa modalidade exista. Então, você não se cria um estádio, não se cria um espaço específico para o mountain bike. Então, a montanha ela sempre esteve ali. Né? Então, é o ser humano que utiliza desses equipamentos para a realização dessa prática lá na natureza, lá naquele espaço que já existe, sem ter que fazer alterações para a prática daquele esporte. Características bem importantes, então, se destacam a emoção e o contato com a natureza e a sensação de liberdade. Então, o praticante ele sempre vai ter essa sensação de liberdade justamente pelo fato de ele estar em contato com a natureza e não ter esse estereótipo de movimento que acontece muitas vezes em outras práticas esportivas. Pouca previsibilidade, então isso acarreta em várias incertezas, em vários riscos e muitos perigos que são inerentes à prática. Porém, nessas práticas, esses riscos, essas incertezas, elas, pelo fato de serem inerentes às práticas, ela acaba sendo um dos principais itens motivacionais para que o praticante vá em busca dessas atividades. Porém, esses riscos eles também são amenizados com técnicas de execução correta, com organização e planejamento e a utilização de equipamentos adequados para a realização dessas práticas, desses esportes. Eles podem ser classificados, então, de acordo com o nosso autor Louvinha, ele classifica essas práticas corporais em diferentes ambientes, que podem ser aquáticos, aéreos, terrestres e urbanos. Então, aqui é algum exemplo, né? O mergulho como prática aquática, o paraquedismo, então, como prática aérea, a corrida de orientação como terrestre e ali o skate como prática urbana. Mas também podemos pensar em esportes que são esportes motorizados, no nosso exemplo aqui o motocross, e várias outras modalidades que acontecem na neve, aqui no nosso exemplo, o esqui na neve. Vamos para a nossa terceira atividade. Você vai anotar no seu caderno quais são as atividades de aventura que você conhece e quais dessas você já praticou algum dia. Tá? E depois a gente vai falar uma relação de várias modalidades que são atividades de aventura e você vai anotar cada uma delas aí no seu caderno. Então, um tempinho para você anotar quais você conhece e quais você já realizou e a gente já volta dando sequência à nossa aula.
Muito bem, voltamos. Espero que tenham conseguido anotar bastante modalidades que você já conhece, já tenha visto, tanto na TV, na internet. Então, e hoje com esses recursos, essas modalidades acabam sendo bastante conhecidas. E agora nós vamos ver algumas dessas modalidades. É difícil a gente conhecer todas elas, porque a cada dia surge uma modalidade nova que se mistura com vários tipos de modalidade e cria assim um novo esporte, uma nova prática. Mas a gente vai elencar aqui algumas que são as mais conhecidas, já estudadas, já praticadas, algumas inclusive já existem várias competições e já existem vários atletas que são bastante conhecidos nessas modalidades. Nós vamos falar algumas delas e nas próximas aulas algumas delas vamos estudar um pouquinho mais a fundo, tá? Então, a primeira modalidade aqui é o arvorismo, né? Então, uma prática ali que utiliza das próprias copas de árvore para os praticantes passarem de um ponto para o outro. A asa delta, então aqui a asa delta já consegue perceber que existe um equipamento específico para a sua realização, né? Um equipamento tecnológico, que já existe há muito tempo, mas não deixa de ser um equipamento, né, com tecnologia bem sofisticada ali, para que haja segurança na prática dessas modalidades. Então, dando sequência, o balonismo, né? Mais um equipamento aí tecnológico, o base jump, que é o atleta ele salta de um determinado ponto, uma base fixa, então diferente do paraquedismo, que ele salta do avião, no base jump ele salta de algumas bases, de alguns pontos que são fixos e ele vai ter o paraquedas ali para fazer a aterrissagem. O BMX, que inclusive agora já é um esporte olímpico, né? Desde as últimas Olimpíadas já foi praticada como esporte olímpico. O bodyboard, então é um esporte aquático que também utiliza de alguma tecnologia, que é a prancha. O boia cross, precisa aí, né, do rio, precisa do contato com a natureza. O bungee jump, então aí também mais atividades aí que eu preciso de recursos de tecnologia, para que tenha toda uma segurança, né, na realização dessas práticas. O caiaque, então, mais uma modalidade aí com uso de tecnologia, então a gente consegue perceber que uma das características bem interessantes, bem marcantes das práticas de aventura é o uso de alguma tecnologia, de algum material, de algum recurso próprio para aquela prática. Caminhada ecológica. O canyonismo, então eles vão descendo o rio, cachoeiras, utilizando de técnicas de corda e aparatos com amarrações específicas. O cicloturismo, que é fazer turismo utilizando da bicicleta. Então, você vai levar tudo na sua bicicleta ao invés de ir de carro, né? Então, você leva toda a sua mochila e equipamento na sua bicicleta. O climbing dive, então aqui existem inclusive competições oficiais, competições de atletas profissionais que realizam essas práticas. Então, por mais que seja um esporte de aventura, a gente tem que ter todo o cuidado, não podemos sair aí realizando ele de qualquer maneira sem conhecer, né? Lembrando que são atletas profissionais que realizam essas práticas. Então, lembrando também que são práticas que têm um determinado risco, né? Existe um perigo inerente àquela prática, então esse risco ele sempre vai existir. Por mais que você desenvolva a técnica ela te ensina, mas ela não tira o risco e o perigo que sempre vai existir. A corrida de aventura, corrida de montanha, que são aí práticas um tanto diferentes. Na corrida de montanha, simplesmente o atleta ele corre, né? Já na corrida de aventura vai envolver outros elementos aí que a gente vai ver mais para frente, tá? Aqui uma imagem do Kilian, um dos principais corredores de montanha aí no mundo. Corrida de orientação, né? Conhecida ali como orientação, então utiliza-se de muita navegação, outros equipamentos também, que são equipamentos tecnológicos, como a própria bússola, que é um dos equipamentos utilizados nessa prática. Por mais que a gente exista hoje em dia o GPS, a bússola é o equipamento oficial para esse esporte, não se pode utilizar o GPS. A escalada, então, novamente ali aparece o Alex Honnold. Espeleoturismo, que é a exploração de caverna de maneira turística. Então, existe ali um guia que vai conduzindo, levando essas pessoas a conhecer essas cavernas. O esqui aquático.
o kitesurf. Então, a gente vê que o kitesurf é uma mistura de duas modalidades, né? O surf com o paraquedismo. Muitas modalidades de aventura surgem na mistura de várias outras modalidades ou adaptações de algumas modalidades já pré-existentes. O mergulho, então vejamos que o mergulho também, né, precisa ali de equipamentos de segurança, equipamentos próprios para a realização desse esporte. Prática do montanhismo, então o montanhismo também exige ali conhecimento, exige técnicas, equipamentos adequados, o conhecimento do local onde se vai, principalmente tendo um guia, né, que vai levar essas pessoas seguindo todas as orientações de segurança, né, que deve ser seguido na montanha. O motocross, que aí já é um esporte que já existe, né, um conhecimento não somente do esporte em si, mas você ter um equipamento motorizado, então precisa ter um conhecimento de técnicas bem específicas para a realização dessas práticas. O mountain bike, né, mesmo não sendo um esporte motorizado, mas também é um esporte que tem bastante riscos, perigos envolvidos, então precisa se fazer com, né, todos os equipamentos de segurança. A gente vê ali que um dos principais equipamentos de segurança que ele utiliza é um capacete, né, dentre várias outras técnicas de segurança que ele precisa desenvolver. Paramotor, né, algo que a gente vê muito, principalmente no litoral, nas praias, a gente consegue ver isso bastante sendo praticado. O parapente, diferente do paramotor, né, o paramotor ele tem a sua propulsão, né, por meio de uma hélice ali motorizada. Já o parapente utiliza apenas da pressão atmosférica para fazer com que ele permaneça em sobrevoo. O paraquedismo, falei um pouquinho do paraquedismo quando eu falei do base jump, mas o paraquedismo precisa se estar sobrevoando a altitude muito maior, então precisa levar-se esses saltadores de avião, então, para poder fazer o salto. O parkour, né, uma prática aí que surgiu na França e foi se espalhando, né, e sendo conhecido, principalmente no Brasil, né, nos últimos anos. Também é uma prática que exige bastante técnica, precisa se conhecer essa prática, nós vamos falar isso numa aula posterior. O patins, né, é um esporte com rodas. Temos o raft, então aqui uma prática realizada aí no Tibagi, na cidade de Tibagi, bastante conhecida. O rapel, então uma técnica também que utiliza de cordas para a sua realização. O rolimã, conhecido aí como carrinho de rolimã, inclusive algo que pode ser confeccionado, criado. O sandboard, então ele deslizar com uma pranchinha na areia. O skate, aí classificado como um esporte urbano. O esqui na neve. O slackline, também que já falamos anteriormente. O snowboard, mais um esporte aí de neve. O stand-up paddle, um esporte aquático. O surf, também um esporte aquático. O wakeboard, que mistura aí uma prancha sendo puxada por uma lancha. O water trekking, que é uma caminhada, é um trekking feita nos rios ou dentro de água, por isso water trekking. O windsurf. E nossa última modalidade é o wingsuit, né, conhecido ali como homem-morcego, então um equipamento de alta tecnologia, né, necessário para esse esporte. Tá? E agora a gente vai encerrar essa aula com a nossa última atividade, que é um quiz. Então, nossa atividade 4 é uma pergunta. É a seguinte: sobre as práticas corporais de aventura, escolha a alternativa correta. Alternativa A: contribui para a sustentabilidade do desenvolvimento local nas dimensões ambiental, econômica e sociocultural. Alternativa B: é uma prática insustentável que não contribui na economia local. Alternativa C: contribui para a sustentabilidade do desenvolvimento local somente nas dimensões ambientais. Ou alternativa D: está relacionada com uma exploração de recursos naturais, podendo ser utilizado de forma exploratória, desta forma contribuindo para a sustentabilidade e desenvolvimento local. Então, um tempinho, pensa aí, a gente já volta com a resposta desse quiz. Tudo bem?
Muito bem, voltamos e a resposta correta para esse quiz, a alternativa A, contribui para a sustentabilidade do desenvolvimento local nas dimensões ambientais, econômicas e sociocultural. Então, como vimos anteriormente, esse esporte ele pode ser utilizado de tal modo que contribui para esses 3 segmentos, né? Ambiental, econômico e sociocultural. Então, vimos hoje um pouquinho sobre as práticas corporais de aventura. Na aula seguinte, nós vamos falar um pouco sobre cada uma dessas modalidades, dessas mais conhecidas, e vamos se aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. Então, espero que tenham gostado da aula. Até a próxima. Tchau, tchau a todos.